Sempre quando se aproxima o aniversário de Crateús, eu procuro conversar com pessoas que contribuíram, que contribuem para o desenvolvimento dessa cidade. E tem um assunto que há tempos eu tinha vontade de falar sobre esse assunto, que era sobre essa atividade do ramo de tecido, de confecções aqui em Crateús. E eu procurei um amigo, Valderez, que eu conheço a história, um pouco da história dele, e de há muito tempo, né, que ele desenvolve essa atividade aqui em Crateús, e hoje a gente procurou conversar para saber como é que ele começou, de onde foi que veio o interesse pelo comércio, como é que ele entrou no ramo de tecido, de confecções. E o nosso bate-papo hoje é com Valderez Gonçalves de Souza. Valderez, uma alegria conversar com você. Como eu disse já há pouco tempo, somos amigos de há muito tempo, tenho um carinho muito grande por você. Sei da sua luta, do seu empreendedorismo aqui em Crateús. E hoje você é o nosso convidado aqui para fazer esse bate-papo, tá bom? Ademir, eu só tenho que agradecer, eu acho que fiquei muito feliz também pela sua presença. Você sabe que a gente, como você falou, a gente é amiga há muitos Sim, anos sim. e eu estava esperando esse momento que você já tinha procurado, né? Sim, Eu acho que é muito interessante, eu acho que eu contribuí muito sim. durante Com os anos que certeza, estou com aqui. certeza, com Dei certeza. bastante emprego direto e indiretamente, ajudei bastante Verdade. gente. E chegou um momento, Ademir, que eu não era para mim ter saído assim, mas chegou um momento que eu vi que também já tinha chegado a hora. Chegada a 50 hora. anos de trabalho não é Verdade. 50 dias, né? Mas já estava realizado, tinha formado meus filhos, todo mundo estava bem, graças a Deus. Muito Mas bem. chegou o momento para mim chegar ao ponto de eu ter De acabar parar. de parar, né? Quando você está chegando aos 70, as coisas vai ficar mais difíceis, Com né? certeza. As dificuldades vão aumentando e as coisas não é fácil, aí chegou o momento que eu resolvi fechar. Tá certo. Tem uma coisa que eu admiro, que eu não devia ter feito, Fica à aproveitando a vontade. Fica à oportunidade, vontade. era assim, de ter vendido meu prédio. Eu gosto de brincar, Hum. que quando você tem um jumento e uma cangaia, você não vende o jumento. Você vende a cangaia para se arrumar, que depois você pode vender o jumento, pode comprar outra cangaia É para botar verdade. no jumento. Mas eu fiz o contrário. Vender logo o jumento com Vendi o cagá e jumento, tudo. vendi o jumento, fiquei com a cangaia do outro. Valderei, Mas é assim mesmo, as coisas faz parte, acontecem, faz parte, né? faz parte. Me diga uma coisa, no auge do comércio, quando você estava empregando o maior número de pessoas, você chegou a empregar quantas pessoas? Cheguei a ter quase 60 funcionários. Quase 60 funcionários. Eu cheguei a ter 5 lojas, tinha 2 em Crateús, Hum. tinha 2 em Nova Rússia e 1 em Independência. Essa loja toda eu cheguei a ter quase 60. Para aquela época era muita gente Muita gente. empregada, muita gente empregada. Eu tinha comprado o prédio grande, me saí do Balneário, Sim. e comprei aquele prédio vizinho que era do pessoal da Algodoeira, né? Que Sei. hoje é do Antônio Bonfim. Era do Irã Parente, né? É, isso. Zé Irã Parente. Zé Irã, exatamente. É verdade. Aí Foi- lá tinha uma loja muito grande de confecção. Certo. Pois é, Vanderlei. São essas histórias que a gente tem que relembrar, demonstrar para as pessoas. A pessoa que não encontra na rua hoje, muitas vezes não sabe, isso aqui foi o Vanderlei, isso aqui foi um empreendedor aqui nessa cidade, assim como tantos outros foram empreendedores. Vanderlei Gonçalves de Souza é um dos, não vou dizer pioneiro, porque o ramo dele teve início aqui em Crateús há muitos anos. E ele vai até nos falar daqueles que ele conheceu há mais tempo. O Valderez é do segmento de confecções, de tecidos, certo? Só que ele não começou aqui em Crateús, ele começou numa comunidade aqui bem distante, Comecei no município de Independência. Na época Independência. pertencia Porque pertencia à Independência, Independência, exatamente. que hoje é Quiterianópolis. Teranópolis, Lá era a nossa fazenda, Fazenda Monte Belo. Fazenda Monte Belo. Isso. E você começou vendendo tecido lá na sua Não, comunidade? foi o seguinte, eu com 17 anos, trabalhando com o papai, Hum. e a certa ocasião, o rapaz fazia os 18, eu disse aí, papai, não aguento não, na Ah. roça não tem como continuar não. Eu acho muito bom trabalhar no senhor, mas não tem muita habilidade para a roça. Pra roça. Se desse para o senhor arranjar um negocinho para mim, eu agradeci. Aí, na ocasião, ele foi na Mané Francisco, Ah. uma família chamada Paedo, né, que é dos Franciscos lá de Santo Antônio, tinha um comércio, ele
conseguiu, era um compadre Manel, que ele vinha aqui, só vendeu as coisinhas para o Valdeirês, que ele quer começar uma bodegazinha. Uma bodega. Aí iniciei em 60, com essa bodega, na fazenda, e dessa bodega eu me transformei num grande empresário aqui em Crateús. Mas antes de vir para cá, eu me mudei, fiquei com o comércio no Monte Belo, depois levantei. As coisas que na época que eu comecei era no chão. Sim, mas só para relembrar aqui, a Hum. bodega que você disse era aquela bodega mesmo do interior, de vender a bebida, de vender o arroz, de vender Isso, o... que hoje em São Paulo chama bodega, né? É, A bodega, era, naquela época era a bodega era nossa, era bodega. aquela. Tinha tudo, Eu vendia cachaça, vendia cachaça, tudo. Aí, farinha. foi, mas aí no início de Ah. 60, quando eu comecei, era com um saco de açúcar, um saco de sal, a lata de querosene naquela época, que era botado. Manivelando. Não, aí foi depois. Foi depois? Depois era derramando no funil. Ixi, Maria. Muito antigo. Aí fui indo até que depois Vanderlei, levantei a a bodega, viu? Aí bodega. levantei do chão, botei no. Aí, Só para relembrar também aqui, desculpa estar interrompendo, mas não, era naquela época que o camarada chegava na bodega e comprava uma banda de rapadura, um quarto de rapadura. quarto de rapadura. Era mesmo, Vanderlei? Era, é verdade. A gente vendia tudo na época. A Certo. bodega Vamos olhar para cá, para essa câmera. Vai a ficar mais. bodega era desse tipo desse Sei. sistema, né? Que você vendia Ah, a banda de rapadura, o copo de cachaça, a 250 gramas de açúcar era uma quarta de açúcar. de açúcar. Enrolava no papel. Enrolava no papel, você trabalhava no papel de embrulho. Não tinha plástico Não naquela tinha época. plástico na época, era papel de embrulho. Muito Aí, Edmilson, eu comecei em 62, com a bodega muito arrumada. Aí achei que já podia me casar. Não casar, né? Você achou que já estava preparado, né? Preparado para me casar, arranjei uma noiva, né? Arranjei Sei. uma noiva que é a dona Isabel, a dona Isabel, a dona Cota, que era minha mãe, não gostava. Não aprovou. Não aprovava. Aí eles Sei. eram muito amigos dos pais da dona Isabel. Sei. O papai gostava, a dona Isabel gostava sempre de vir lá para casa, no domingo, morava a 3 quilômetros perto da fazenda Sei. deles lá e da nossa. Aí que naquele momento, em 62, 6 de setembro de 62, eu completei 20 anos. Aí convidei ela para vir para a festa. Ela veio e a gente iniciou A festa onde era? na fazenda. Sim, na fazenda. Certo. Foi um caso muito interessante, que a gente, papai na época tinha muita safra, Sim. eu pedi o salão para bater o feijão, mas meus primos não inventaram o salão para fazer. Para poder fazer a festa. E assim a gente realizou a festa. Aí ela veio, a gente começou a amizade e tal. No dia 8 de setembro, houve uma festa na casa do cunhado dela, festa política, que era 62, política, Sim. para votar a independência do voto em agosto. Sim. Eu sei que na história toda a gente fez uma amizade com 54 anos, casou. Fazendo. E dessa união nasceram quantos filhos? Nasceram 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Muito bem. Já Daqui a é pouco nós vamos falar da família, mas Isso. o que eu queria entender era a sua chegada em Crateús. Mas antes de você chegar em Crateús, eu ouvi uma história e eu queria saber se é verdade essa história. Que você já teve um momento da bodega que você começou a vender tecido, começou a vender. Não foi isso? Como é que foi? Foi o seguinte, do Monte Belo, eu sempre aquela tendência de crescer. Sim. Esse é um lugar que na fazenda não tinha muita opção para crescimento. Sim. Eu fui lá para Parambu. Lá perto de Parambu, passei 2 anos na 85, perto de Parambu. Sei. Aí voltei para Santa Maria. Em Sei. 67, 2 anos que eu fui, em 65 eu fui para o Ciclo, passei 2 anos lá, onde meu menino nasceu lá, o Elaí, que hoje é advogado, nasceu lá, e aí eu passei 2 anos lá. Aí voltei para Santa Maria. Quando voltei para Santa Maria naquela época, o comércio muito evoluído. Uma garganta aí, tá? Isso, obrigado. Comércio muito evoluído e eu com a mercearia muito boa. Sim. Aí eu disse, conversando com a dona Isabel, eu disse, dona Isabel, eu queria botar tecido. Como é que você botar tecido se não tem condição? Eu tenho que dar um jeito. Aí vim aqui em Crateús, na época, falei com o Lima disse, né? Eu era cliente dele, né? Sim. Produzia com o Lima, você lembra do Lima, né? Lembro, sim.
Aí eu produzia safra para o João, mas falei com o João, eu queria botar tecido. Ele disse, agora. E na época, quem vendia aqui para a gente era o Zé Rosa, que era o que batia Do Armazém Nazaré, né? Nazaré, né? Só. Depois tem até uma história do Armazém Nazaré que eu quero também saber se é Isso, verdade essa história. aí eu comprei 5 milhões e 300 mil cruzeiros. 5 milhões, Que era o dinheiro danado. cruzeiro, Tecido que tem uma loja do tamanho de uma loja, né? Foi, né? Aí, obrigado. Aí sortiu. Aí sorti e passei 10 anos na Santa Maria com essa loja. Rapaz. Aí, em 77, que eu cheguei em 77, não queria parar, né? Queria ir à frente. Estava dando certo? Dando certo, começa a família crescendo, e o Elanildo estudando aqui, e sempre com aquela, papai, vem embora para Crateús e tal. Ele já com 10 anos, Sim. muito ativo. Eu chegava aqui nas lojas do Raimundo Sá, do mesmo próprio Rosa, Sim. seu Júnior Melo, tudo me dando parte que ele pedindo emprego. Ele estudando, pedindo emprego. Procurando emprego. Procurando emprego com Sim. 10 anos. Acaba tinha interesse, né? Interesse. Aí, daquela história toda, eu lá quando eu morei em Santa Maria, de meus 10 anos, era um ponto de apoio do povo daqui de Crateús. Sim. Zé Valor, Américo, seu Josia, que era o motorista do Edivan, do Zé Ivan, que trabalhava com sandália. Da Ivan da sandália. Isso. Aí ele sempre, lá na Santa Maria, Era um apoio. Era um apoio que não tinha hotel naquela época. Aí eu dava todo apoio. Eu tinha um vão de casa só para hospedar. Certo. E naquela história ele sempre dizendo, rapaz, isso aqui tá muito bem, mas vai embora para Crateús, o Zé Valor foi doce que incentivou muito. Sim. Aí em 77, eu resolvi a vir. Peguei tudo. Mas eu queria lhe interromper de novo. Pronto. Antes de você vir para Crateús, você se fornecia no Armazém Nazareno, correto? E eu soube que o Armazém Nazareno teve uma época que incendiou. Pronto, eu comprei. Que muita gente, não vou dizer aqui, mas aí algumas pessoas, pelo fato de ter queimado tudo. Muito bem lembrado. Me lembra essa história, porque eu ouvi essa história de uma pessoa e eu queria. E essa história é realidade. Acho que eu queria o Paulo confirmar. Nazareno contou ela para Eu não lembro quem foi que falou, mas eu ouvi essa história. Acho que o Paulo, numa sala de visita, ele contou, né? Pois é, então lá pegou fogo, o Armazém Nazareno, não é isso? Em maio, Sim. quando foi em junho, naquela festa dizendo, o Armazém Nazareno está pegando fogo, vendendo tudo. Sei. Sabe aquela propaganda Sei. de. Está queimando o estoque. Está queimando tudo. Queimando tudo, queimando o estoque. Então, aquela história foi de vera. Mas, rapaz, houve um incêndio, né? Houve um incêndio. Aí sei que quando eu fiz a compra, essa compra que eles me deram foi umas 5 folhas de caderno. Certo. Anotando a mercadoria. Anotando a mercadoria feita à mão. E eu levei essa nota que o Murilo me deu, que era o Murilo, que na época era o gerente. Sim. Me deu e eu tinha um copo já. Na época eu guardei essa nota dentro do copo. Quando lá peguei pela educadora, que só tinha educadora, que o Armazém Nazareno tinha pegado fogo. Sim. Quando eu estou um dia lá em casa, na loja, chega o Zé Filho e o Murilo, que era o gerente. Falei, rapaz, mas vim aqui para você assinar novas promissórias, as suas promissórias queimou. Sim. E se você tiver aquela nota, nós queremos também para a gente fazer isso. Fui no corte, tirei a nota, entreguei para ele a nota, eles fizeram as promissórias assim, tudinho, né? Aí, graças a Deus, nunca me arrependi. O certo é o certo, né, Valdelice? Aí. Pois essa história eu ouvi. Alguém me contou e eu agora digo, agora eu vou aproveitar para confirmar isso. Né? É verdade. Aí eu fui. Aí você veio para Crateús, resolveu vir para Crateús. Né? Aí foi o seguinte, foi realizado, paguei tudo, graças a Deus. Sim. Aí, por certa ocasião, em 77, eu peguei as coisas tudinho, deixei a loja lá com meu irmão, abri um outro e inaugurei. Aí trouxe a família para essa casa, dia 7 de fevereiro de 77. Agora fez 48 anos nós estamos aqui. 48 anos, nessa casa, nessa casa, porque eu comprei a casinha, ampliei, depois comprei esse terreno, ficou essa, aumentando, né? essa mansão. Hoje é uma mansão. Aí eu vim embora para Crateús, deixei a família aqui e fiquei no Oriente. Sim. Trabalhava lá, vinha dormir. Cada semana lá, fim de semana vinha para cá, depois da filha. Eu vinha
Não vinha todo dia, mas veio um de outro, não, fazia que na história do. Aí onde foi que você começou aqui em Crateús? No ponto, onde era? Aí foi o seguinte, eu fiquei com a loja no Oriente, Sim, comprei um Otávio Leite foi eleito prefeito. Eu cheguei, ele era prefeito, né? Foi eleito em 76, eu cheguei em sim, 77, ele fez muita amizade. Ele comprou um Fiat zerado que eu comprei dele. sim. Aí tinha aquele ponto que hoje é o Zé Vado, a loja do Zé Vado na Pedro Na II. Pedro II, sei, Pronto, sei. ali era do Tarcísio Teixeira de Independência, que tinha uma loja. Ah, sim, sim. Aí ele saiu para aquele pé do Luiz Almeida, mais embaixo, e eu comprei a luva dele. Na época eu dei chifre na luva Sei, na Luva do Prédio. do prédio. É. Aí mudei para cá, em 79. Hum. Já tinha 2 anos aí no Rio, mudei para cá. Aí comecei aqui. Naquela época mais era tecido? Era tecido. Tecido, né? Botei tecido ali. Sei que a coisa foi andando, foi andando. Aí chegou em 88, eu já estava muito estabilizado. O Banco Bamerinho fechou e eu estava com 130 mil cruzeiros, que na época era o cruzeiro ainda, né? Sei, Aí eu dizendo para o Elaís, eu sei. estou com dinheiro aí, meu filho, quero comprar um prédio. Ele disse, papai, não comprava. Por isso o Bamerinho estava vendo. Eu posso lá comprar. Tinha lá. O Balneário, só para fazer referência aqui às pessoas, é onde hoje é o mercado, o Nacional, não é isso? Não, Não? Era não, vizinho, né? é vizinho. O Ah, pessoal sempre confunde. é. É naquela Não, loja de tecido hoje, na tecido que eu KDM, vendi é para uma os coisa. paraibanos. Ah, exato, exato. Pois é isso é que ele foi, ele. Tudo bem, aí consegui o telefone, liguei para Curitiba, que era Macri, Hum, nós vemos. É 35 mil. sei. Aí, e a diferença não tem. Fomos lá em cá, fui bater em Fortaleza, comprei, documentei, fiquei com comprei. Aí Ah, depois dei a loja para lá em 90, 90. 90. É. Estava na Pretinho, mudei para lá, e lá eu cresci, botei a loja. Naquela época a loja é grande, né? Era grande. Grande. Aí lá era tecido, confecção, molde e eletrodoméstico. Hum. Aí passei a história toda, para diminuir um pouquinho, passei 50 anos no comércio. 50 anos. 50 anos, comecei com 17, saí com 67. 67. Roderei, só para a gente relembrar aqui o passado, porque, assim, eu tenho uma vaga lembrança do ramo de tecido. Era. Eu lembro até que a mamãe fala que são Antônio Soares de Oliveira, né? É, Que tinha uma loja, Antônio tinha, Soares. tinha. Quem era mais naquela época, tecido? Dos mais antigos. Quando você chegou aqui em Quando eu Crateús? cheguei aqui, a loja de tecido era do Antônio Soares, do Ricardo, Sim, Santo Ricardo. Pernambucana e o Nazareno. Ah, praticamente eram esses. Eram esses. Depois foi que surgiu a Armazém Piauí, que veio de Terezinha. Sei, sei. Eu sei que aí foi lá em Piauí, eu comecei a ser freguês do. Comecei com a loja, com a Armazém Nazareno, a primeira compra, e foi quem comprei o resto do estoque da loja. O do Armazém Nazaré. Armazém Nazareno. Armazém Nazaré. Foi quem comprei. Você tinha uma boa relação com o seu. Era Zé Cardoso Rosa, né? Zé Cardoso Rosa. Cardoso Rosa. Aí foi Muito quem bem. comprei. Agora, nesta época, eu sei que você teve uma atuação muito forte por muito tempo na Associação Comercial de Crateús, não é isso? Foi presidente muitos anos. Passei muito pela CDL A também. CDL, pois é, a Associação Comercial e CDL, que ali CDL tudo foi funcionam quase. hoje, que a Associação Comercial é Maria do Carmo, não é isso? Isso. CDL é o Zé Wagner, Zé não é Wagner, isso? isso. Bom, aí você entrou quando naquela. Você entrou que ano mais ou menos na Associação Comercial? Como presidente? Eu acho que em 92, acho que em 92 o Missi era presidente, porque eu fui presidente do CDL. Messias da Casa das Redes? Cada vez ele, 90, não, parece que está na década de 80, se eu não me engano, foi que ele foi criado o CDL. Eu sei que eu fiz parte da diretoria Sei. e o Missi era presidente, aí me botou. Eu vou botar o Valdeirês como presidente do CDL, porque ele administra a loja, deve ser que ele sabe administrar também outras coisas. Aí fui para a CDL, depois fiquei na associação comercial, sempre Foi muitos anos, muitos anos. Muitos aí. Rodrigo, daquela época, só para a gente também relembrar, porque o motivo aqui Isso, é a gente relembrar o passado, essas histórias do muito bom, passado. Se interessante. você for analisar o sistema
do comércio naquela época para hoje, é uma diferença muito grande. Vamos lá. O representante vinha até aqui vender a sua mercadoria? Vinha, né? Representante, de onde eram as empresas? Eu comprava direto de São Paulo, comprava comprava direto de fábrica. Mas eles vinham vender aqui. Vinham vender Vinham aqui. Tinha representantes uns viajantes exclusivos de fazer essas fazer coisas, isso. né? Porque naquela época você não comprava por telefone, você não Não, comprava, era você tudo, não tinha nada, né? eles vinham. Eu comprava em Fortaleza, quando as coisas, quando eles demoravam a vir, que era Assim, era importava, Cebolinha, né? era no Joia de Sarruda, Armazém Vitória, e no Casa Branca, Sei. aquela loja que sempre Certo. E como é que era a relação? esplanada. Esplanada. Como é que era a relação de crédito, assim, por exemplo? O cara chegar aqui e lhe dar crédito, como é que funcionava? Rapaz, a gente, Edmilson, sempre trabalhou com muita honestidade. Não, eu sei. É, Eu digo assim, é porque hoje é mas aí, diferente, né? Hoje você faz uma pesquisa, né? quando o viajante chegava para me vender, Sei. ele já vinha de Já Fortaleza, havia já vinha com a informática. É. informação. Acaba de dizer assim, aquele Impresso- paga, é, aquele não paga, assim Isso, por diante. É. Já vinha com a ficha. aquele enganoso errou, esse É, aqui foi quem pagou, né? Aí tudo isso funcionava, né? funcionava, funcionava. Você vê, o João Lima foi muito, fiquei muito grato, foi quem me deu pontapé inicial Foi. na época, na loja de si. Da boa referência, né? Boa referência, ele disse mais assim, venda aquilo que o Valdeirês quiser, que se ele não pagar, eu pago. Opa, Aí, meu irmão, sai aquilo para aí era um avalista bom, a né? valista boa e aquilo para a gente dá muita segurança, né? A gente trabalha com muita Vanderlei, segurança. outra coisa. Hoje, você sabe que hoje a coisa está mudando. Eu acho que você nem pegou essa fase quando comerciante, que hoje tem um Pix, tem um cartão no débito. Naquela época não era nada, era um cartão, era uma Promissória, promissória. promissória. E aquilo, como é que funcionava, Vanderlei? Outra coisa, Edmilson, Hum, para ficar bem claro, hum. administrei 5 lojas. Nunca pisei numa sala de aula, sabia tirar conta, É, mas é. nunca aprendi a escrever. Para fazer conta, hoje eu chego no comércio, quando eu acabo de faço a notaria, eu digo, deu tanto. Ele disse, como é que você sabe? A memória ainda está boa. Mas escrever, eu não aprendi a Você não escrever. vai escrever? Lia, mas da hoje eu leio muito ruim, mas aprendi muito bem. Agora fiz muito besteira que eu podia ter me preparado Hum. para as empresas que eu abri. Eu tenho me preparado, eu cheguei aqui com 35 anos, ainda ter me formado pelo menos na administração de empresa. Falei que meu acabou. Pelo menos eu até aprendi a escrever. Era, menos escrever e ler, né? Eu leio. Mas aí não fiz isso, rapaz. E aí senti a falta. Aí chegou a hora que eu fui diminuindo a família, graças a Jeová, todo mundo, você conhece, Pois é que eu ia dizer. Você não aprendeu a ler, mas aprendeu a negociar e criou uma família de honesto. 6 filhos, né? 3 homens e 3 mulheres, né? Sinal 4 mulheres. 4 mulheres que criou uma, né? Exatamente. E eu, assim, eu posso dizer que convivi, né, com seus filhos, que somos mais ou menos assim da mesma idade. Isso. Tem uma pessoa na sua família, uma filha que foi casada com um grande amigo meu, Antônio Elismar Aurélio Soares, Isso. era um amigo, Isso. foi embora muito cedo, mas era um Isso. grande amigo. É verdade. Fomos, estudamos juntos, moramos juntos. É verdade. Então, era um cidadão. Elismar era um grande parceiro, sabe? Que Verdade. foi embora cedo. Foi. E aí, 61 casado anos. com a sua filha, certo? Isso. Eu esqueci o nome aqui agora. O nome dela? Elanira. Elanira. Porque é tudo Elanilda, Elanira. Elanira, Zaira. Zaira. Eu te aproveito e deixo um abraço aqui para todos os seus filhos, né? Obrigado. E a dona Isabel, que daqui a pouco nós vamos conversar com ela também. A Pronto. dona Isabel é uma senhora que eu tenho um carinho muito grande por ela, que ela sempre foi, assim, uma mulher muito batalhadora e dedicada a uma coisa que eu gosto muito, dedicada às plantas. Eu acho que ela é uma das pioneiras aqui em Crateús, Foi quem que começou primeiro. começou a vender, distribuir, vender A plantas, dona né? Isabel não tem palavra, né? De Uma falar figura, no uma nome dela, figura. ela foi grande dona de casa, É porque mãe de família. você tem consciência de que, ao lado de toda essa sua história, teve sempre essa grande mulher que, como você disse, aos 20 anos você tá Com 20 com anos, ela, né? 20 anos, 20 20 anos. anos de casado. Hoje você tem quantos anos?
de casar. Não, de vida, tá com Eu vou 80 fazer 83 agora em setembro. 83. Então tem 63 anos ao lado da Dona 63 Isabel. anos que nós estamos juntos, graças a Graças Deus, a somos Deus. muito felizes de viver juntos. E temos uma família muito maravilhosa, Com graças certeza. a O comércio, Rodrigo, analisando hoje o comércio que você hoje não está mais no comércio, mas você está, de vez em quando, dá uma volta por aí, Deus. analisa e vê, e lá na associação você conversa com os membros. Qual é, assim, a principal diferença que você vê do comércio hoje para aquela época sua? Eu vejo assim, muita diferença, assim, muito grande. Eu me perdi um pouco, né, por causa da falta de conhecimento, Sim, sim, quando mudou o valor da moeda. sim. 94, né? Acho que foi por aí. 94, quando a moeda mudou, eu me perdi muito naquele, É, né? eu me dava muito bem com a inflação. Sim. Eu comprava por 10, vendia por 20, subia para 30, subia para 40, não tinha limite. Era. E aquilo nos ajudava. É, Aí quando chegou o ponto de precisar da inteligência, que eu não tinha, que era do computador, sim. da coisa, como é que chama? Na A internet, né? internet, Essa coisa modernização. eletrônica, hoje nós não tem Pix. Daí eu me atualizado, Pois é. a gente não sabe como Não manejar, sabe mexer. não sabe mexer no computador no nome do sujo. Verdade. Pois é, por isso que eu Então, disse. pois é, tem muita mudança. E muitas pessoas da minha época, que eu ando na rua, que, na época assim, que não tem mais aquele do filho da França, mas diz assim, eu fiz muito bem, o senhor hoje está livre dessa dor de cabeça, porque eu começo aqui a estar só matando a gente. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta que o cabo faz para um comerciante, para Certo. saber se ele é bom mesmo. Vendedor de tecido. É, Quantos metros de chita precisa para fazer um vestido para São João? o vestido para São João, meu irmão, eu preciso de 3,5 metros. Pois é, não, brincadeira. Eu acho que não formulei a pergunta direito. Mas assim, a mulher chega lá e diz assim, seu Rodrigo, eu quero aí tecido aí para me fazer um vestido, que eu vou dançar quadrilha de São João. É quadrilha. Depende do Depende do tamanho. não, do tecido também, porque nós tínhamos um tecido que chamava infestado, Sim, infestado. que era de duas larguras, A né? infestado de duas larguras, tinha mais de duas larguras? Não, tem de quatro De quatro larguras, mas o larguras. bramante que é para fazer cama, para Sei. coxa de Coxa cama, de cama. esse tipo de coisa do tipo, né? Certo, Mas para vestir, a maior parte era de uma largura, certo, foi que o pessoal usava mais de uma largura. certo. Dependendo da pessoa, 2,5 metros, né? Se Certo. fosse arrastando no chão, É. você vai. E o CAC? CAC, o que era o CAC? O caco era um tecido muito conhecido. Então, Era para aí, fazer calça? para fazer calça, caco para fazer calça, o algodãozinho para fazer lençol. Certo. Eram os tecidos. E aquele de Na fazer, época da e aquele da anágua, como é que era? Anágua era? Que as mulheres faziam a saia e era um murinho. era tipo um forro, Era era? um murinho que Era um chamava, era um murinho, né? murinho, murinhozinho branco, para vender, para fazer na água, Anágua, que usava por debaixo da saia. Né? certo. E quantos metros de tecido era necessário para cobrir um caixão adulto? Caixão de defunto? Porque vendia também o tecido para caixão. Vendia para cobrir caixão. A gente vendia o caixão, né? O tecido, dependendo da cor. Tinha Era o o tecido preto? preto, tinha o azulzinho, Da cor de São Francisco, né? isso Do também. traje de São Francisco. Rapaz, um caixão era uma média de 3,5 para 4 metros. Essa Essa faixa. pergunta dessa. É. Mas é assim, Mas é você interessante. vendia. Hoje Vendia. as pessoas hoje. Olha, é uma coisa que quem viveu aquela época sabe do que era dificuldade. E eu sei que a história não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Mas eu vejo, eu me lembro, eu era menino, que morria uma pessoa no interior, o seu Zé Joaquim, que era um carpinteiro, Sei, sei. ele ia fabricar o caixão depois que a pessoa tinha morrido. E ele fabricava o colchão, mandava uma pessoa na cidade comprar o tecido, né, Rodrigo? É, Acaba vinha a cavalo lá do interior para é, comprar o tecido na loja, para chegar lá para cobrir o caixão, certo? Para enterrar é a verdade. pessoa, não é assim? Era desse jeito. É. A minha mãe, nós conversamos há pouco, 91 anos, ela quando chegou nas queimadas, ela disse que começou lá no seu Zé Joaquim fazendo um caixão, ela começou a cobrir os caixões, Isso, e depois começou a enfeitar, colocar aquela fitinha, isso. certo? Era desse jeito. Tipo assim, aí hoje, quando eu vejo isso, Alderez, eu lembro que hoje tem essas empresas, tem a Anjo da Guarda, tem outras aí, né?
que você paga lá uma taxa e quando a pessoa morre tem tudo no ponto. Tudo no ponto. Aí naquela época, sabe o que era que o Zé Joaquim fazia? Ele pedia às pessoas para deixarem lá na serrariazinha dele, que era na casa dele, uma latada, deixar uma história de madeira para deixar lá no canto. Era como se fosse um compulsório ali, uma coisa guardada, para quando morresse a pessoa já tinha madeira para facilitar, sequinha para fazer o caixão. Né? É verdade. Aí o cara vinha na loja do Valderez, comprava um tecido e cobria e despachava. É verdade. É isso, É verdade. E qual era a época do ano? Qual era a época do ano assim que você vendia mais tecido e confecção, roupa? Tinha dois períodos que a gente vendia bem. Era o mês de junho, que é a festa junina, né? E fim do ano. Fim do ano. Dezembro, a festa de dezembro para ano novo, né? Era o tempo que a gente vendia mais. Era os queimas de fim de ano. Queima de fim de ano. E voltando um pouquinho atrás, falando sobre a Dona Isabel, a Dona Isabel foi uma herói junto comigo. Sim. A gente se mudou muitas vezes. Eu contando devagarzinho para um lado e para outro, se mudamos 5 vezes para poder se estabilizar. Para poder se estabilizar. E ela nunca reclamou. A gente chegou, quando mudamos da fazenda para Parambu, para Barra de Sica, a gente chegou a ponto de morar dentro de casa das pessoas, porque chegamos lá, a mulher que ia sair da casa para nós morar não ia sair mais. A gente chegamos com a condução e ficamos com a... Aí fiquemos... Pois é, mas aí hoje, Valdir, olhando para trás assim, para tudo que vocês passaram, está satisfeito com a realização, com tudo que fizeram? Estou muito satisfeito com o que como diz um provérbio interessante. Eu nunca reclamei por o que perdi. Sim. Mas sempre agradeço a Deus por tudo que sobrou. Muito importante. Crateús está completando, falar nisso, essas matérias que eu estou fazendo também, é porque está se aproximando mais um aniversário de Crateús. 6 de julho, Crateús completa 193 anos. Não é à toa que nós estamos aqui há 38. Pois é. 48 anos. 48 anos que você... Terminei de criar a família aqui. Terminou de criar. Hoje tem sempre acontecendo, né? Eu sou muito feliz com a família que tem, viu, Dimitri? Muito bem. E com o que tem também, graças a Deus, tem uma fazenda, tem um terreno muito bom. Você conhece? Eu aumentei. Tenho mais de 100 hectares de terra ali, tem um prédio muito bom aqui em frente, tem minha casa de morada, tem minhas rendas que está bem estabilizado. Graças a Deus. E fazia tempo, E o melhor de tudo que eu tenho seja um Deus tão maravilhoso que dá a nossa vida. Com certeza. Isso aí é coisa que E nós vamos já falando dele. Se Deus quiser. E assim, eu me sinto feliz, Valdir, porque você sabe que a nossa amizade vem de há muitos anos mesmo. Acho que muitos anos, eu não sei nem precisar quantos anos. Eu me lembro até da Providência. Da Providência. Aí teve uma das minhas irmãs, a Eloneida, trabalhou contigo, não foi? Trabalhou. Eloneida. Eu perguntei por ela. Pois é. A Dona Isabel é evangélica de há muito tempo, né? Ela é evangélica. 50 anos. 50 anos que ela é evangélica. Conhecida como Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Isso. E você, já agora há uns tempos, também ingressou também. Eu vi a família, todo mundo reunido nesse objetivo. E eu agora, dia 20, ontem, domingo, eu fiz 11 anos de batismo. Já também com a Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. E estou muito feliz. Está muito feliz, graças a Deus. Isso aqui importa. Isso aqui importa. Uma família muito feliz, muito dedicada ao nosso Deus e Pai. Isso aí para nós é muito importante. Tem sido muito importante para nós. Olha, eu acho que as pessoas para o bem da nossa família. Exatamente. Também. Eu acho que as pessoas têm que se apegar a uma religião, seja ela qual for. O importante é que comunguem em paz, que vivam em paz. Isso é que importa. Então aproveito aqui para deixar um abraço também para todos que fazem que são integrantes da organização Testemunha de Jeová. Deixo um abraço para a Dona Isabel e para toda a família toda. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão. Obrigado, e eu aproveitar também para deixar um abraço com um camarada que é meu grande amigo, está lá escondido no pé da serra, que é o Mazinho. Pronto, tá bom. Um abraço, valeu, Dimitri. Tudo de bom, meu irmão. Um abraço grande. Tudo de bom. Tá, tchau, tchau.